Aleluia. Meios de salvar e inventar, clama, rogo em seu favor, a supostos mediadores, desprezando Deus de amor. Grata nova, Deus Senhor, vem dos lábios do Senhor, escutaste com alegria. Deus é luz, Deus é amor, luz divina resplandece, mostra o triste pecador, que na cruz estão unidos a justiça e o amor. Fala os corações feridos, mostra-te, Deus Salvador, e sem fim proclamaremos: Deus é luz, Deus é amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor, escutai com alegria. Deus é luz, Deus é amor. Glória a Deus. Agradeço a rica oportunidade. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Grata nova, Deus proclama. É um mundo cheio de pecado, mas neste mundo cheio de pecado existe pessoas que foram separadas, guardadas, que Jesus chamou, e esse povo é o povo que está aguardando repentinamente ele voltar. Esse povo é um povo que está residindo aqui, não está morando, porque a morada desse povo é no céu. Nós estamos residentes aqui, não estamos morando aqui. Amém? Então, quando perguntarem a você, você mora onde? Não, não moro, eu resido. Resido aqui, a minha morada será garantida no céu de glória. Amém? Eu passo a oportunidade agora para as irmãs da Comissão Mulher de Fé e logo em seguida também os jovens. Amém? Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor, escutai com alegria. Deus é luz, Deus é amor, com ofertas de obras mortais, sacrifício sem valor. Enganado pensa o homem, propiciar seu Criador. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. A comissão. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Deus, Ele é grande e fiel. Aleluia, Senhor. Recebe o meu louvor, é para ti, Senhor. Glória. Há momentos na vida da gente que é preciso se humilhar, dobrar os joelhos calados para ouvir o Senhor falar, entrar na presença do Altíssimo em jejum e oração. Não existe problema difícil que Deus não tenha a solução. Deus
nosso Deus é maior. Aleluia, glória a Deus. Deus proverá. Faz brotar a flor e faz crescer o fruto. Tudo isso existe porque nosso Deus é maior. E a comissão agradece a oportunidade. Jovens, Jesus meu Rei, Mestre e Senhor, o teu amor revela-me. E quando eu aqui te ver, e a uma DEMP, geração eleita, sal da igreja com a paz do Senhor. Seus planos, mas aceito. Não conheço teus caminhos, mas confio. Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Eu sou tão pequeno, ansioso e preocupado. E se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcança, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcança, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu cair, não entendo os seus planos, mas aceito. E eu não conheço
sou tão pequeno, ansioso e preocupado. E se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcança, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcança, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu cair, aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcança, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcança, o teu poder se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. E a alma dele agradece a oportunidade. Glória a Deus. O conjunto El Shaddai está com a oportunidade. E logo em seguida também o Frutificando com Cristo. Eu pediria ao irmão Amauri Marques, está aí? Irmão Amauri, está onde? Sente aqui, por favor, meu irmão. Aqui, ó. Aqui, ok? O conjunto pode ouvir seu como levantar. De alguém, sei que é tão gostoso louvar quando tudo está bem, mas não é tão fácil cantar. Eu sei, não é fácil adorar quando tudo que resta são cinza e o vento a soprar. Mas é aí que o céu para pra ver se o crente louva ou vai murmurar. We made
Frutificando com Cristo. Fé, mais fé, amor, mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador. Pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Alguma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está nesse lugar. Alguma coisa estou sentindo aqui agora, Deus está nesse lugar. Deus está nesse lugar. Deus está nesse lugar. Nesse lugar, o Espírito Santo me revela que Deus está nesse lugar. Glória a Deus. O Frutificando com Cristo. Aleluia. Na minha angústia eu procuro a ti chegar, procuro só olhar a face do meu Deus. E quando as lutas vêm, perturba minha paz, então respondo assim, somente olhar a ti. Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor. E não olhar atrás. Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrado em teu altar, Senhor. O mundo é muito belo, é farto de ilusão, mas isso não traduz pra mim satisfação. Eu olho para o céu e vejo uma luz, proponho então a mim olhar só pra Jesus. Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor. E não olhar atrás. Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrado em teu altar, Senhor. Atrás. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! O que passou, passou. De Cristo agora eu sou. Ele é meu grande amigo e dele também sou. Sua graça redimiu um pobre pecador, pra mim o céu abriu, dou glória ao Salvador. Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor. E não olhar atrás. Senhor, prostrado em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. E o Frutificando com Cristo.
Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor. E não olhar para trás. Seguir teu caminhar, Senhor. Prostrado em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. As crianças, tesourinhos de Cristo, também estão com a oportunidade. E logo em seguida também, os Gedeões. Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir seu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar. Prostrado em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. O conjunto infantil Tesourinho de Cristo agradece. O conjunto infantil Tesourinho de Cristo, só da igreja com a paz do Senhor. Palavrinhas! Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o rei Davi. Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi. Eu grito, eu grito, eu grito como o rei Davi. Eu grito, eu grito, eu grito como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o rei Davi. Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi. Eu grito, eu grito, eu grito como o rei Davi. Eu grito, eu grito, eu grito como o rei Davi. Eu danço, eu pulo, eu grito como o rei Davi. Eu danço, eu pulo, eu grito como o rei Davi. O conjunto infantil Tesourinho de Cristo agradece a oportunidade. Os varões. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim,
E o grupo de varões Gideões saúda a igreja com a paz do Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Das boas obras que há em ti, teu trabalho muito me alegra. Sei que és paciente, que não pode sofrer os males. Já provaste que me são fiéis. Mentira se apartou de ti e sofreste, és paciente. O meu nome trabalhaste sem cansar, porém deixaste o teu amor. Varões Gideões agradece a oportunidade. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Vamos ficar de pé, vamos fazer a leitura oficial da palavra de Deus nesta noite. Meus irmãos, nós estamos
na 9ª semana da campanha, que iniciou-se no dia 30 e vai até o dia 5 de abril. E o tema dessa semana é como resolver conflitos em família. Nós sabemos que a nossa família está aviltada, sendo bombardeada, não é? Mas, de uma coisa nós temos a certeza, é que o Senhor, Espírito Santo de Deus, Ele é quem controla a nossa família. E Ele não vai permitir que nenhum deles da tua família se desgarre. Creia nessa palavra, meu irmão, minha irmã, nesta noite. Tenha fé, tenha fé, tenha fé. Terça-feira aqui, Deus falou tremendamente no culto de oração, irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias. No livro de Romanos, no capítulo 12, Romanos, Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, amém? É isso? Romanos, capítulo 12. E o versículo 18. 12 e 18. Logo em seguida, irmãos, nós vamos passar um tempinho de joelhos orando. Quando nós começamos com oração, terminamos com a vitória na mão, amém? Diz assim a palavra de Deus, Romanos, capítulo 12, versículo 18. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Vamos repetir, igreja? 1, 2, 3. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos nesse instante nos ajoelhar, nós vamos passar 10 minutinhos de joelhos, amém? Irmã Sandra Silva, nossa dirigente, ela vai elevar glória a Deus, saúde amada igreja com a paz do Senhor. Assim dobramos os nossos joelhos e oramos a Deus, apresentando a nossa família ao Senhor, ao Deus que vê tudo, que sabe de tudo, porque Ele é fiel. Glória a Deus. Assim oramos. Maravilhoso e eterno Deus, Pai amado, Pai querido, neste momento, Senhor, a Tua igreja se encontra de joelhos, Senhor. Ó Deus, se prostrando diante de Ti, se humilhando, Pai, perante o Deus que tudo pode, o Deus que tudo vê, Pai, que nada fica oculto dos Teus olhos. Ah, Senhor, estamos no propósito, Senhor, da família, em proteger a nossa família, Senhor, das garras do inimigo, Deus, que se levanta para querer atrapalhar, para querer desvirtuar, Senhor, o pensamento, Senhor, da família, do esposo, da esposa. Mas nessa noite, Pai, nós estamos aqui, ó Deus, te clamando, te pedindo, ó Deus, que o Senhor vá visitando neste momento cada vida que aqui se encontra, cada família, cada vida que aqui se encontra, representando a sua casa, representando a sua família, Senhor. Como também outros que estão, Senhor, nos assistindo, Pai, e que se encontra de joelho por uma causa, Senhor, que aos seus olhos será
é impossível, mas para ti, Pai, como diz a tua palavra, nada é impossível. Não existe impossibilidade para o Deus a qual nós servimos, Pai. Quando nós olhamos para a dificuldade, Pai, e nós não encontramos soluções, nós olhamos para o Cordeiro, nós olhamos para ti e encontramos respostas, Senhor. Encontramos, Senhor, aquilo que nós precisamos, aquilo que nós buscamos paz. Ah, Deus, vai visitando, Senhor, os lares, vai visitando, Senhor, as crianças, Senhor. Quantas crianças, Pai, neste momento, Senhor, precisando de um abraço, de um abraço amigo, de um pai. E muitos não têm, Senhor, porque alguém abandonou, alguém foi embora. Ah, Senhor, abandonou o seu lar. Mas neste momento, Senhor, nós estamos aqui. Ah, Deus, para vivenciar, Pai, os teus milagres, Senhor, porque tu és o Deus de milagre, tu és o Deus de promessa, Deus. Pai querido, vai visitando agora, Senhor, aonde estiver agora um crente, Senhor, precisando, Jesus querido, de um socorro, que o Senhor possa ser o socorro pronto, que o Senhor possa ser o socorro certo, que alguém precisa, Senhor. Pai, nós te pedimos, Senhor, por aqueles lares que estão aflitos, casamentos que estão sendo, ó Deus, destruídos, Senhor. Alguém entrou querendo destruir a família, porque sabe que a família é um projeto teu. Mas se o projeto é teu, o diabo ele não tem poder de destruir a família. Nessa noite o diabo ele vai bater em retirada, ele vai fazer suas malas, Senhor, e vai bater em retirada, porque o dono da casa chegou. E chegou para arrumar, para colocar aquilo que está fora do lugar, no seu devido lugar, Jesus. Ah, Senhor, tu sabe, Pai, quantos estão agora, Senhor, por trás das grades, pessoas que estão presas, Senhor, mas tu és o Deus que visita os presídios, tu és o Deus que visita a casa de recuperação, tu és o Deus que liberta aquele que está preso, aquele que muitas vezes tem se esforçado, mas ainda não conseguiu a libertação. Mas tu és o Deus que visita nessa noite. Tu és o Deus que entra onde nós não podemos entrar. Tu és o Deus, ó Pai, que entra na UTI, aquele que está respirando, Senhor, através, ó Deus, de um aparelho. Tu pode mudar a situação deste homem, desta mulher. Quantos pedidos de orações chegaram, Senhor, estão sendo feitos agora. E eu sei que o Senhor não descarta nenhum. Tu és o Deus que atende, Senhor, a todos. Porque a tua palavra diz que todo aquele que busca, encontra. E nessa noite nós estamos buscando soluções, Pai. Estamos pedindo, ó Deus, pelos os missionários, Senhor. Quantos missionários, Senhor, estão do outro lado precisando, ó Deus, de algo, Pai, para sua família. Mas nós estamos aqui, Pai, orando por eles. E nós temos certeza que tu estás levantando homens e mulheres dispostos, Senhor, a pagar o preço. Aleluia, por aqueles que teve a coragem de ir, de estar à frente desta obra, de levar a tua palavra, de pregar o teu evangelho, Pai. Ah, Senhor, muito obrigada, Deus, pela leitura que foi feita, a leitura da tua palavra. Que nessa noite o Senhor venha falar conosco poderosamente, se utilizando daquele que vai ministrar a tua palavra, Senhor. Porque tu és grande, tu és fiel. Pai, eu quero te apresentar, Senhor, o nosso missionário Márcio. Eu quero te apresentar a nossa missionária Carla Ribeiro, a sua família, Deus, dá livramento, Senhor, naquele país. Meu Deus, eu sei que neste momento, Pai, pessoas, Deus, precisa, Senhor, de uma cura. Tu és o Deus que cura. Tu és o Deus, Pai, que repreende todo o espírito de demônio, o demônio da cachaça, o demônio do cigarro,
O demônio, Senhor, o espírito, Pai, todo espírito, Senhor, que tem atormentado, Senhor, pessoas dentro da sua casa, Senhor. Tu és o Deus que tem o poder de expulsar no teu nome, Jesus. Porque no teu nome há poder. No teu nome há poder, Senhor. Visita, Senhor, os esposas, os filhos rebeldes que saíram da tua presença, que estão, Senhor, dando trabalhos aos seus pais. Vai visitando, Senhor. Pai, eu quero te pedir, Deus, nessa noite, Pai amado, pelos nossos governantes, queremos te pedir, Senhor Deus, por aqueles, Senhor, que neste momento, Pai, está faltando pão na sua mesa. Tu és portas abertas para o teu povo. Surpreende nesta noite, manda o maná, Senhor. Manda o cobertor para alguém que está, Senhor, sem saber aonde reclinar a sua cabeça. Ah, Espírito Santo, vai visitando cada um dos teus filhos que aqui estão. Ó Deus, eu quero te apresentar o nosso pastor presidente Francisco Técio, Senhor. Pai, tu sabe de tudo o que tem acontecido na vida, na família. Deus, tu és o Deus que vê todas as coisas. E tu tens, Senhor, o poder, a autoridade para colocar tudo no seu lugar. Visita o nosso pastor presidente Francisco Técio. Visita a nossa diretora, a irmã Sandra Técio, meu Pai. Visita também, ó Pai, aleluia, o nosso pastor Júnior Técio. A sua esposa, nossa irmã Clarissa Técio. As suas filhas. Queremos te pedir, ó Pai, por toda a direção de círculo de oração. Queremos te apresentar nessa noite também, Pai, a nossa festividade, Senhor, do círculo de oração aqui da Comissão Mulheres de Fé. O nosso estudo, Deus, segunda-feira. Senhor, se utiliza, Pai, daquele que vai ministrar a tua palavra, tanto pela manhã como à tarde, Pai, que possamos, Senhor, aprender e colocar em prática a tua palavra, porque a tua palavra, Senhor, ela é luz para os nossos caminhos, e quem anda, Senhor, por ela, não anda em escuridão, não tropeça com seus pés em pedra, mas é o Senhor quem tira, é o Senhor quem limpa. Te apresento os obreiros da tua casa, o nosso presbítero. Ah, Senhor, visita o nosso presbítero, Senhor Paulo. Visita, Senhor, o nosso pastor Valmir do Canto, Deus. Os presbíteros, diáconos, Senhor, auxiliares, cooperadores. Ah, Senhor, dar um abraço na alma dos nossos filhos, Senhor, que está ali na casa de recuperação Novas de Paz. Abraça a alma de cada um deles. Vai tirando a angústia, porque nós sabemos que existe, Pai. Chega a noite, Senhor, sente a falta da família, mas existe um propósito. E para viver o propósito, Senhor, precisamos passar pelo processo. O processo é doloroso, mas vale a pena, Senhor. Porque quando chegamos, Senhor, cantamos o hino da vitória. Te apresentamos, Senhor, o nosso irmão Leonardo, que está na cabine de som. Os irmãos, Senhor, que faz parte da mesa do abençoador. A nossa irmã Sandra, Deus. Abençoa, Pai, todos os dizimistas e ofertantes da tua casa. Abençoa, Senhor, os cooperadores dessa tão grande obra, Senhor. Veja, Senhor Deus, os abençoadores. Quanto, Senhor, tem se inclinado e tem, Senhor, entendido, Pai, e reconhecido, Pai, que não pode ficar fora. Precisa estar dentro, precisa estar no meio, precisa estar envolvido nessa tão grande obra, a qual o Senhor levantou no Ministério Assembleia de Deus, Nova de Paz. Que possamos, Senhor, a cada dia ter orgulho, Senhor, da nossa camisa, de vestir a camisa, Senhor, dessa igreja, Assembleia de Deus, Nova de Paz. Ah, Senhor Jesus,
Continua com as tuas mãos estendidas, Senhor, sobre as crianças, o departamento infantil, sobre, Senhor, o grupo El Shaddai, o conjunto El Shaddai, o Frutificando com Cristo, a Umademp, a Seademp, o grupo de varões, Senhor. Deus, estenda as tuas mãos, Senhor, sobre cada órgão da tua casa, Senhor. Fecha a boca do leão, Senhor, e nos dá vitória, Pai. Porque eu sei que o Senhor tem o poder de operar. E está operando, Senhor, mesmo em silêncio. Quando nós olhamos para um lado, para o outro, nós podemos ver, Senhor, o teu agir. Te apresenta a nossa irmã Tereza Lopes. Apresenta o Senhor, a sua empresa. Deus, tu sabe o que ela precisa. Tu és o Deus que surpreende. Te apresento os levitas da tua casa, Pai. Ah, Senhor, faz a tua vontade na nossa vida. Tira o nosso eu. Tira o nosso orgulho. Tira, Senhor, a soberba, Pai, porque muitos são soberbos. E que possamos viver, Senhor, um espírito de humildade na tua presença, Senhor. Pai, muito obrigada, Jesus, por essa oportunidade de estar aqui na tua casa. Pelo ensaio que tivemos maravilhoso durante toda a tarde aqui, Senhor. Pela tua presença aqui neste lugar. Ah, Senhor Jesus, só a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Tudo isso nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, para reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Canta, igreja, quero te adorar. Ainda que a figueira não floresça, quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim, pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Glória a Deus, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, vou chamar, vou abrir a lâmpada para orar pelos dízimos e ofertas. Você que trouxe a sua oferta, seu dízimo, a obra está avançando. Deus colocou no coração do nosso pastor para nós abrirmos uma filial ali na Europa Central. E nós estamos imbuídos desse propósito. Vamos orar para que Deus nos dê, aleluia, esse privilégio de nós fundarmos uma obra em Portugal, em nome de Jesus, o centro da Europa. Alan vem aqui orar. Logo em seguida, vem Euberg e Cauã. Amém? Os cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém.
assim como os autoriza o vosso presbítero, assim para estar orando por dízimos e oferta da casa do Senhor. Mas antes de estar orando, com permissão do nosso presbítero, deixar um versículo para a igreja. Segundo livro dos Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 7. Cada um contribua, segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com que, irmão? Com alegria. Assim oramos, Deus, em nome de Jesus. Pai, neste momento, Senhor, queremos te apresentar os dizimistas, os ofertantes da tua casa, Senhor Deus. Todo aquele que vai contribuir com a tua obra, todo aquele que vai ajudar, Senhor. Pai, mas aquele que não tem mais sente o desejo no seu coração de contribuir, de ajudar a tua obra, Senhor. Mas neste momento não tem as condições, Senhor. Pai, suple com as tuas necessidades. Deus, ó Pai amado, ó meu Pai querido, visita as tuas obras missionárias, Senhor. Ó Pai, que todo o trabalho de recolhimento de dízimos e oferta, ó Deus, possa ajudar, Senhor, todo aquele que está em missão mediante a tua palavra, Senhor. Pai, que o teu nome, Deus, ele venha a ser glorificado. Desta forma que te oramos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo de Deus. E a igreja diz: amém. Glória a Deus. Cavanberg. Léo, põe aí, tente lembrar. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Esse trio é forte, viu? Para cantar para Jesus. Quando a gente não esquece o que passou e não vê forças pra recomeçar, pergunta com o próprio coração, nem que não dá tempo dele se recuperar. Bate o desespero com a agonia de uma coisa que se acaba de perder, e perdemos quase sempre as esperanças de voltar a ter vontade de viver. Mas existe alguém guardando tua vida, preparando um novo plano pra você, que também se preocupa com seu coração e faz tudo para não te ver sofrer. Tente lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou, tente lembrar quantas vezes ele já te levantou. Tente lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou, tente lembrar quantas vezes ele já te levantou. bate um desespero com a agonia de uma coisa que se acaba de perder, e perdendo quase sempre as esperanças de voltar a ter vontade de viver.
você também se preocupa com seu coração, que faz tudo para não te ver sofrer. Tente lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou, tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Tente lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou, tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Tente lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou, tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Tente lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou, tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou, te levantou, te levantou. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Glória a Jesus. Glória a Deus, Jesus é bom. Marcos, vem aqui fazer oração pelos dízimos e ofertas. Irmã Vanessa também está com a oportunidade para louvar um hino. Justo e eterno Deus, Pai amado, te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos concedido. Abençoa, Senhor, todos aqueles que ofertaram, dizimaram na tua casa, Senhor. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Tente lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou, tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou, te levantou, te levantou. Irmã Vanessa, com a oportunidade. Glória a Deus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém? Glória a Jesus. Quero deixar para a meditação da igreja. Pode colocar em nome de Jesus. Glória a Deus. O Salmos 46 para a meditação da igreja. Amém? Glória a Jesus. Ele é fiel na minha e na tua vida. Ele é o Deus que dá vitória à sua igreja. A palavra do Senhor diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Se você está esperando no tempo do Senhor, creia tão somente que o tempo vai chegar. Porque Ele é fiel na minha e na sua vida. Aleluia. Ele é o Deus que acalma a tempestade. Existem tempestades que o Senhor permite, não é? A gente passar. Mas as tempestades, não é? Para forjar nosso caráter. Aleluia, tempestade muitas vezes para que o Senhor, Ele venha ser glorificado na minha e na tua vida. Há vales que Ele permite que você passe, mas no vale o Senhor, Ele está contigo. Então não se desespere no vale, Ele está contigo, Ele está te ensinando. Ele diz assim, acalma, aquieta-te e vê o que eu vou fazer na tua vida. Aleluia, porque o vale que você está atravessando é neste vale que Deus ele vai permitir que a vitória chegue.
Aleluia, porque o Deus que prometeu é o mesmo Deus fiel para cumprir, ainda que alguém não entenda o que Ele tem na tua vida. E muitas vezes você passa pelo vale e alguém vai indagar, dizer por que ela está passando. Aleluia, deve ser alguma coisa, alguém fica sem entender. Porque alguém não entende o mistério de Deus na tua vida e vai te julgar mesmo. Porque não entende o que Deus tem contigo. Mas é no vale que Deus Ele vai te ensinar. É no vale que o Senhor vai glorificar o nome dEle na tua vida. E aquele que não entendeu vai dizer, como foi isso? Como foi que ela saiu deste vale? Porque no vale Deus estava com ela. Aleluia, no vale Deus está com você. Aleluia, glória a Deus. Permito tempos de espera, permito você enfrentar a guerra, mas se estiver no vale eu também estou, e se o vento soprar eu sou o seu Senhor, eu sou o general que vai na frente dessa batalha para livrar você do mal. Aleluia. Até esse deserto é minha permissão, acalme o coração. Você faz parte de um projeto que eu escrevi com minhas mãos. Estou abrindo a porta. Ele está dizendo assim, eu sou Deus de providência. Ele está abrindo a porta nesta noite. Aleluia. Aquieta tua alma. Não se preocupe, filho, com seu amanhã. Eu mesmo preparei tudo com minhas mãos. Apenas fique firme, pois se tem fé, não há limites. Eu permito vale, eu permito temporal, eu permito tempos de espera, permito você enfrentar a guerra, mas se estiver no vale eu também estou, e se o vento soprar eu sou o teu Senhor, eu sou o general. Ele está dizendo assim, olha, aquilo que você estava pensando que estava impossível na tua vida, eu, o Senhor, estou tornando possível hoje. Aquilo que você colocou na mão do Senhor, o Senhor manda te dizer, aleluia, que Ele vai realizar na tua vida. Você sabe o que é que você vem falando ao Senhor. Ele diz assim, eu estou abrindo a porta hoje, eu estou abrindo o caminho hoje, eu vou fazer passar, aleluia, por este caminho de dificuldade. Você vai louvar o meu nome, você vai me agradecer, porque o caminho está aberto para você passar. Aleluia. Eu mesmo preparei tudo com minhas mãos. Apenas fique firme, pois se tem fé, não há limites. Você não está vendo e eu estou trabalhando, não está escutando e eu estou trabalhando. Trabalho no silêncio por você. O que eu faço agora só depois você vai entender. Você não está vendo e eu estou trabalhando, não está escutando e eu estou trabalhando. Trabalho no silêncio por você. O que eu faço agora só depois você vai entender. Estou abrindo a porta. Somente providência para nós. Somente minha dor e identidade. Aquieta tua alma. Aquieta tua alma. Não se preocupe, filho, com seu
Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu pediria aos irmãos Cosme e Salustiano, vem aqui em cima, José Edmilson e a Mauri Marques. Aqui em cima. Meus irmãos, meus amados irmãos e irmãs, aqui estão 3 servos de Deus que, nesta noite, estão testemunhando a sua profissão de fé. O irmão Amauri, ele já terminou o discipulado, só que no dia do batismo teve um imprevisto, ele não conseguiu chegar. Mas os 2 aqui terminaram o discipulado, não é? Estão terminando o discipulado agora e já estão aptos a descer as águas. E eu vou fazer umas perguntas a vocês aqui agora. Vocês têm certeza da salvação de vocês? Sim? Sim? Vocês creem no batismo com o Espírito Santo? Vocês creem que Jesus é Deus? Se, por acaso, algum de vocês, por algum motivo, enfraquecer na fé, vocês permitem que uma comissão vá até a sua residência para conversar com vocês? Algum problema, vocês permitem? Amém? Pronto, igreja. Vocês já são dizimistas e ofertantes? Sim, pronto. É a condição, será a condição, depois do batismo, vocês já estão introduzidos nesse grupo da igreja e deverão ofertar e dizimar 10% daquilo que vem às suas mãos. Amém? Amém? Amém, igreja? Amém. Igreja, eu queria perguntar, existe alguém aqui no cenáculo, nesta noite, que conhece algum desses irmãos, que tem alguma coisa contra eles descerem as águas? Tem alguém? Amém. Estão aptos para o batismo, podem descer. Glória a Deus. Meus amados irmãos, agradeço a Deus a oportunidade que o nosso pastor Francisco Técio nos dá. O pastor Valmir está numa Santa Ceia e me incumbiu nesta noite de trazer a mensagem da palavra de Deus. Nós sabemos que a nossa família, com o advento da internet, a nossa família, ela é bombardeada com muitas coisas que chegam dentro dos nossos lares. O YouTube, meus irmãos, essa plataforma, é uma plataforma muito boa, mas também é uma plataforma que elenca coisas que você, como crente, não é permitido você ir lá e fuçar essas coisas que estão lá naquela plataforma. Porque essas coisas que estão lá, que não dignificam o nome de Jesus na tua vida, que não dignifica o Espírito Santo, nós estamos impedidos de futucar essas coisas. Então, meus amados irmãos, o nosso lar, ele é o primeiro campo de batalha. O lar cristão é o primeiro campo de batalha. Porque é lá onde o inimigo, ele tenta colocar problemas com a família. E a família está sendo bombardeada a todo tempo. Mas eu venho nesta noite dizer aqui a você,
Você que chegou aqui nesta noite, o Espírito Santo de Deus nesta noite está desembainhando a espada para cortar toda a cilada, toda e qualquer investida do diabo na tua e na minha casa. Aleluia, aleluia, aleluia. O problema é que na nossa residência acontece de fraquezas serem reveladas, né? E muitas vezes, irmãos, nós tomamos determinado tipo de reações que não condiz com a nossa vida cristã. Louvado seja o nome de Jesus. E nós temos, meus louvados e amados irmãos, meus queridos irmãos, que ter, aleluia, a sabedoria do Espírito Santo para entender que o inimigo de nossas almas, muitas vezes, ele tenta vilipendiar, ele tenta penetrar, ele tenta assodar a nossa família, usando o filho, que às vezes não é crente, não é salvo, usando o esposo, muitas vezes que não é salvo, usando a esposa, usando a sogra, usando o sogro. Mas nesta noite, Deus está tomando providência para dizer aqui à sua igreja: eu sou o dono da minha igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer. Meus amados irmãos, e, acima de tudo, nós como cristãos e como família, nós temos a principal responsabilidade de buscar a paz em nosso lar. Temos que muitas vezes renunciar, perdoar, temos que ter a humildade, aleluia. Temos que orar, aleluia, e temos que ser um canal de reconciliação. Então, essas 7 ferramentas são as ferramentas que o Espírito Santo nos dá, coloca em nossa vida, para que nós possamos, dentro da nossa casa, usar essas ferramentas com bem entendimento, com muito entendimento e sabedoria. Para quê, irmãos? Para evitar os conflitos. Porque a família, irmãos, que vive conflito, é uma família onde nada vai prosperar. É uma família onde, louvado seja o nome de Jesus, não existe a graça de Deus. Mas Jesus Cristo de Nazaré, irmãos, nesta noite, Ele está aqui. Ele está aqui, Ele está lá na tua casa. E Ele está visitando aquele que está dando trabalho. Aquele que está dando trabalho. Jesus está dizendo nessa noite: eu vou ter com ele e vou consertar. Aleluia! Aleluia! E a primeira coisa que nós temos que entender, irmãos, no primeiro tópico, nosso pastor, inspirado pelo Espírito Santo, ele colocou a consciência da minha responsabilidade para buscar a paz na minha família. Meus amados irmãos, e esse primeiro princípio, o princípio da responsabilidade individual pela paz, eu queria compartilhar com vocês. Paulo admite que em várias situações, as pessoas são tão diferentes na visão dos fatos, de que o cristão tem que manter a responsabilidade de propiciar a paz. Gênesis capítulo 13. Gênesis capítulo 13. Vamos abrir. Gênesis capítulo 13, versículo do 7 ao 11. Estamos com o sonoplasta aí. Tem sonoplasta? Não. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os teus pastores e os meus pastores, porque somos irmãos. Não está toda esta terra diante de ti?
Eia, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os olhos cobiçosos de Ló, olhou aquela campina e disse: é para lá que eu vou. Meus amados irmãos, a visão espiritual é aquilo que Deus coloca para nós. E Deus colocou para Abraão a visão espiritual. Ló era materialista convicto, porque Ló, quando olhou e viu as campinas lindas, maravilhosas, com muita água, muita pastagem, disse: eu vou para lá. Mas ele não sabia que ele estava indo para Sodoma e Gomorra. Aleluia. Meus amados irmãos, Cristo, Ele permitiu o divórcio, irmãos. Abraão, a Bíblia diz que Abraão permitiu, porque Abraão orou a Deus, mas foi por causa dos homens. Não foi por causa das mulheres, não. Os homens provocaram as mulheres. Falta de entendimento, falta de sabedoria. Aleluia. E Deus ensina nesta noite, nós como varões, como cabeça da nossa casa, temos que ter experiência espiritual para entender que Deus nos dá sabedoria para nós conduzirmos a nossa casa com amor. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Temos que reagir com mansidão, irmãos. A Bíblia diz que quando o teu inimigo dá o teu rosto, tem que dar o outro lado da face. Aleluia. Nós não podemos provocar. Se formos provocados, irmãos, nós temos que pedir a Deus que nos dê sabedoria para nós resistirmos. Aleluia. Muitas vezes no trânsito, nós quando estamos dirigindo, irmãos, aleluia, muitas vezes o outro motorista com outro veículo passa por mim, eu digo: lá vai o abençoado ali, eita Jesus. Mas quando eu era no outro tempo, irmãos, louvado seja o nome de Jesus, só misericórdia. Mas Deus nos dá sabedoria para nós nos conduzirmos a partir de agora. Aleluia, com sabedoria, com prudência, porque nós somos servos de Deus, nós somos igreja lavada e remida no sangue de Jesus. Aleluia. E o segundo princípio, irmãos, é o princípio da renúncia. Lucas capítulo 9, versículo 23. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Meus irmãos, renunciar significa, irmãos, você saber que tem razão, saber que está coberto de razão, sabe? E não empreender, aleluia, não provocar a ira daquele ente que está do seu lado. Mesmo você coberto de razão, tenha humildade no seu coração, para que o Espírito Santo de Deus conduza, aleluia, com verticalidade, irmãos. Porque, meus amados irmãos, nós queremos ir para o céu. E como eu posso ir para o céu, irmãos? Conduzindo a minha casa de maneira, aleluia, que não convém a Deus. Essa palavra está dura, não está, irmãos? Eu estou sentindo que a igreja não está dando glória. Aleluia. Aleluia.
renúncia. Abraão renunciou, irmãos. Porque na visão espiritual de Abraão, Abraão tinha certeza de que ele iria, aleluia, para um lugar onde Deus havia de colocá-lo, que tudo daria certo. Deus está dizendo nesta noite: eu te tenho na palma da minha mão. Na mandarada candaramanai, xenequemehai. Deus está dizendo nesta noite que tem a sua igreja na palma da mão dele. Aleluia! E as portas do inferno não vão prevalecer sobre esse povo que está aqui nesta noite. Aleluia! Aleluia! Meus irmãos, quando o conflito começar, respira fundo. Pede a orientação do Espírito Santo para que tudo dê certo. Canta um hino de louvor a Deus. Começa a cantar. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me acharam, ele me acolheu. E sarou minhas feridas, nas algemas me livrou. Eu falei do meu dilema e ele me... Falei do meu passado que me perdoou. Isso foi um alto preço que ele já pagou. Ele pagou o preço, irmãos. Ele já pagou o preço, minha irmã. Aleluia! Aleluia! Efésios capítulo 4, versículo 32. O princípio do perdão, irmãos. Ele liberta os relacionamentos. Efésios, capítulo 4, versículo 32, diz assim: perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. O perdão é uma decisão espiritual, irmãos. O perdão não é uma decisão emocional, de jeito nenhum. Não é a emoção que faz levar você a perdoar uma pessoa. É o Espírito Santo de Deus que faz com que você, aleluia, desça do seu pedestal e entenda que é o Espírito Santo de Deus que guia a sua vida e que você precisa perdoar. Aleluia, aleluia. Nós estamos vendo nesse mundo, irmãos, são as famílias agonizando de mágoa, as mágoas, os deslizes emocionais, chagando, colocando, irmãos, a podridão do diabo nos lares, os conflitos. Mas Deus nesta noite está dizendo: eu sou Deus, que mandei o meu Filho para a cruz do Calvário, para redimir a tua casa, a tua família. Aleluia, aleluia, aleluia. Gênesis capítulo 45, versículos 5 a 8. Vocês imaginam se José tivesse agido pela carne? Hein? Todos os motivos José tinha. Todos os motivos José tinha para fazer. Aleluia. Para tentar pagar com a mesma moeda. Mas José não fez. Porque José tinha o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus mora aí dentro do teu corpo, mora aí na tua vida. O Espírito Santo de Deus, ele reside na tua casa. Aleluia. O Espírito Santo de Deus, ele é o guardião da tua e da minha vida. O Espírito Santo de Deus, ele é o guardião da sua igreja.
Libere o perdão, irmãos. Libere o perdão. Libere o perdão. Perdoar não quer dizer que você está aprovando o erro, não. De jeito nenhum. O perdão, ele liberta o coração da opressão. Aleluia. Quantas vezes, irmãos, as pessoas não liberam o perdão e ficam oprimidos, ficam com depressão. Mas Deus é o Deus que redime, irmãos. Quando você pede perdão, o Espírito Santo de Deus, ele afaga a tua e a minha alma para dizer: você venceu. Aleluia. É difícil a condição que José estava, meus irmãos, vendido. José passou por todos os impropérios, preso. Aleluia. Imagina José como governador, o que ele podia fazer com Potifar, porque ele é o segundo. Podia se vingar de Potifar também, da esposa de Potifar. Mas José tinha um coração. José tinha o Espírito Santo de Deus. E você que está aqui nesta noite, e você que está nos ouvindo pelas redes sociais, você tem o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita nessa caixa torácica sua. O Espírito Santo de Deus, ele mora aí. Aleluia. E ele não vai sair. Ele não vai sair da tua vida. O Espírito Santo de Deus está com morada eterna na tua vida. Aleluia. Aleluia. É morada eterna, irmãos. Não adianta o diabo tentar puxar de lá, puxar de cá, tentar, aleluia, vilipendiar a tua casa, ameaçar, falar, colocar mágoas. Aleluia, não vai adiantar, porque na porta da tua casa está o sangue do Cordeiro. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O sangue do Cordeiro está na tua casa. O sangue da nova e eterna aliança. Aleluia. Que foi derramado na cruz do Calvário há 2000 anos atrás. Ele está nos umbrais da tua casa. Aleluia. Aleluia. O quarto princípio, irmãos, é o princípio da humildade. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. A humildade não é fraqueza, meus irmãos. A humildade não é fraqueza. Aleluia. A humildade, ela é uma graça. É uma graça que Deus te dá. Aleluia. É a semente da vitória. Eu costumo dizer que a humildade é a semente da vitória para a tua vida. Quantas vezes, irmãos? Quantas vezes a pessoa não quer se humilhar? Quer ser o altivo, quer ter razão como sempre, aleluia, mas a mão de Deus está para abater o altivo, aleluia, e aquele que se humilha, o Senhor exalta, aleluia, aleluia, glória a Deus. Um exemplo de humildade, irmão. Lucas capítulo 15, versículo de 18 a 20. Filho pródigo, irmãos. Aquele jovem
Pegou tudo que tinha. Tudo que tinha. Saiu, sumiu. Gastou. Porque os amigos cercaram ele. Cheio de dinheiro. Cheio de vontades. Os amigos cercaram ele. Mas aí, irmãos, gastou tudo que tinha. E foi ter com os porcos. Mas ele caiu em si. E disse: quantos jornaleiros do meu pai, a estas horas, estão passando melhor do que eu aqui? É necessário, meus irmãos, minhas irmãs, que nós entendamos que é necessário nós nos humilharmos em determinados momentos da nossa vida, irmãos. Eu me lembro que o presidente da repartição me chamou na sala e disse impropérios comigo. Impropérios comigo. A vontade que eu tive, o sangue subiu, irmãos. O sangue subiu. Fechei a mão. Fechei a mão. Aí o Espírito Santo disse: eu te conheço. Eu te conheço. Eu te conheço. Eu te conheço. Saí, bati a porta. Jesus me disse, pela madrugada: eu vou tratar com ele pessoalmente. Deus, nesta noite, tem alguém que chegou aqui, que está sendo humilhado. Deus manda te dizer nesta noite: olha, eu vou tratar pessoalmente com aquele algoz teu. Eu vou tratar pessoalmente com ele. E tu vais ver o que eu vou fazer. Aleluia, aleluia, aleluia. Quantos crentes, irmãos, estão chorando, humilhados, passando por impropérios. Mas Deus nessa noite está dizendo: eu sou o que sou, eu sou o Deus da tua vida, quem manda na tua vida sou eu, e eu vou abater aquele que te humilhou. Aleluia, aleluia, aleluia. Quinto princípio, irmãos. Princípio da oração. 1 Samuel capítulo 2. Em Filipenses capítulo 4, 6 e 7. Deus nos fala para nós não andarmos ansiosos, mas tudo pela oração e súplica. Ana orava, irmãos. Ana era humilhada por Penina. Ana orava. Mas a Bíblia diz que Ana votou um voto. Primeiro você vai ter que votar. Faça o seu voto com Deus. Faça o seu voto com Deus e você vai ver o que Deus vai fazer. A Bíblia diz que Ana, ela disse que se o Senhor desse um filho a ela, ela o daria a Deus. E Penina aperreava Ana. A Bíblia diz que Penina todo o tempo aperreava Ana. Mas Ana orava com amargura de alma. E a Bíblia diz que o Senhor se lembrou de Ana. O Espírito Santo de Deus está se lembrando de alguém aqui nesta noite.
Espírito Santo de Deus está se lembrando de alguém aqui nesta noite. Espírito Santo de Deus está se lembrando de alguém aqui nesta noite. Aleluia, aleluia. O Espírito Santo de Deus está se lembrando de alguém aqui nesta noite. Aleluia. Ele está se lembrando de ti nesta noite. Aleluia. E aguarda o que Ele vai fazer. Então somente aguarde. Então somente aguarde. Louvado seja o nome de Jesus. O sexto princípio, irmãos. Nós estamos terminando. É o princípio da reconciliação. Irmãos, Mateus capítulo 18, versículo 15. A Bíblia diz: se teu irmão pecar contra ti, vai ter com ele, repreende-o entre ti e ele só. A reconciliação, irmãos, ela não acontece por acaso, não. Porque o inimigo de nossas almas, ele fica no meio, tentando atrapalhar, tentando dividir. Mas o Espírito Santo de Deus, ele é maior. Deus é maior. Deus é maior na tua e na minha vida. Aleluia, aleluia. O Espírito Santo de Deus, ele tem a competência, irmãos, de fazer, de mudar qualquer situação. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus procurou a Pedro após a negação para restaurá-lo e reafirmar seu chamado. João capítulo 21, versículo do 15 ao 17. A Bíblia diz que depois de terem jantado, Jesus perguntou a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro disse: eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Mas Pedro não estava entendendo o que Jesus estava dizendo. Porque, irmãos, existem no hebraico 4 tipos de amor. O amor philos, que é o amor de amigo. O amor ágape é o amor que Deus tem para conosco. E quando Pedro respondia a Jesus, Pedro dizia: Filos, Senhor. Sim, Senhor, meu amigo. Mas Jesus perguntou 3 vezes a Pedro. Aí Pedro entendeu que ele disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se você está com problema com alguém, vá a esta pessoa, irmãos. O Espírito Santo de Deus nos convoca para que nós aprendamos com Ele todos os dias de nossas vidas, irmãos. Precisamos aprender, precisamos entender, aleluia, que a mudança, ela tem que ser, irmãos, introspectiva, ela tem que vir de dentro para fora. A mudança não pode ser de fora para dentro, a mudança tem que ser de dentro para fora, porque é vendo as atitudes que as pessoas vão entender que nós somos igreja do Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãos, que possamos colocar, aleluia, essa palavra em nossa vida, que possamos entender que o Espírito Santo de Deus, Ele quer curar as nossas vidas, Ele quer curar o nosso lar. O Espírito Santo de Deus, Ele quer entrar na nossa casa, aleluia, mas é necessário que nós deixemos a porta aberta para que o Espírito Santo faça morada em nosso lar. O crente não pode permitir
outra forma. Porque, irmãos, tem muitos crentes, irmãos, que estão abrindo a porta da sua casa e deixando todo sopro de vento entrar. E a situação, ela se compele a briga, discussões, crimes. Louvado seja o nome de Jesus. Mas aqui nesta noite está um povo diferente, um povo salvo, um povo que lavou as suas vestes do sangue de Jesus, um povo que está aguardando Jesus voltar, um povo que tem consciência, que precisa, aleluia, de Jesus para vê-lo face a face. Nós precisamos de Jesus através do Espírito Santo, irmãos. Precisamos vencer com nossas atitudes. As nossas atitudes falam por nós. Que Deus nos abençoe nesta noite. Que possamos entender, irmãos, que o Espírito Santo não quer se afastar de nossas vidas. Louvado seja o nome de Jesus. E eu perguntaria nesta noite: existe alguém aqui em nosso meio que não conhece a Jesus? Existe alguém aqui em nosso meio que não tem a experiência que nós temos? Aleluia! Não, todos são salvos. Amém. Vamos ficar de pé. E vamos orar. Vamos orar nesta noite. Espírito Santo de Deus, fala ao meu coração nesta noite, que Ele está restaurando casa de pessoas que estão aqui nesta noite. Tem salvação entrando na casa de crente nesta noite aqui. Tem salvação entrando. Aguarde e confie. E verás. Amém? Vamos orar. Quem disse de oração? Eu e minha casa e o ministério da igreja. Maravilhoso Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus bendito é no nome de Jesus que nós terminamos nesta noite, Senhor. Deus eterno, santo e maravilhoso. Pelo Teu Santo Espírito, meu Pai, nós cremos, meu Deus, que nesta noite é uma noite de mudança, Senhor. No lado de muitos crentes que aqui estão, que estão precisando de restauração. Aleluia! É noite de vitória, é noite de gozo na alma. Aleluia! É noite de salvação. Pai eterno, Deus grande, Deus todo-poderoso, nós cremos, meu Pai, que o Teu Filho amado, Jesus Cristo, está operando através do Teu Santo Espírito. E em nome de Jesus, meu Pai, fica conosco nesta noite, leva o Teu povo em paz, acampa anjos, meu Pai, com aqueles que irão nos seus transportes, ou aqueles que irão, meu Deus, de ônibus na região metropolitana. Pai, em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja. Eu te peço nesta noite, fica conosco, em nome de Jesus. Salmo 4, versículo 8. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as divinas consolações do Santo Espírito seja com a sua igreja. A igreja diz: amém. Leva a tua vitória em nome de Jesus.